Fala pessoal, estamos aqui para mais um vídeo. Meu nome é Arthur, eu sou analista de valores imobiliários e hoje a gente vai falar sobre a Lam Research. Só atualizando aqui, estamos falando de empresas no exterior essa semana, já que os resultados no Brasil vão demorar mais uma semaninha aí mais ou menos para sair. Tá? E a Lam é uma empresa que meio que a gente já falou no canal, mas não tem nenhum vídeo dela, não tinha nenhum vídeo dela, né? Foi um dos motivos para eu ter escolhido, tá? Mas a gente já falou muito sobre todo esse segmento, esse ecossistema aí de semicondutores. É um setor que é até meio difícil de descrever, porque ele tem muita coisa, muita empresa diferente, fazendo coisas diferentes, um setor que é muito importante hoje em dia. Você vê que na classificação oficial aqui não tem nem a TSM, é a maior empresa que é a SML. Aí tem as três empresas dos processos, aí vai ter empresa de chip, de, enfim, de desenho, de processamento. Tem muita coisa, tá? Muita coisa diferente. Ok? Enfim, então recomendo para quem não é familiar esse segmento aí, dar uma olhada numa live que eu fiz, um Fundamentei bem no começo do ano, tá? Onde a gente discutiu sobre isso, né? O setor de semicondutores em geral, tá? Então eu dou uma geral no assunto, não vou dizer que eu falo tudo sobre, porque, enfim, é muita coisa mesmo, tá? Mas voltando aqui para a Lam Research, eu gosto muito dela, porque ela tá para mim, né, numa mini categoria aqui que entra essas três empresas, a KLA, a Lam e a EMAT, sei lá, Applied Materials, que são empresas que produzem equipamentos que vão atuar no ciclo de produção dos processadores. Deixa eu tentar explicar um pouco melhor aqui para vocês, tá? Então, eu já usei outras imagens, aqui eu nem achei a imagem que eu usava antes, sobre o ciclo, mas para você fazer um processador, você tem um processo bem complexo hoje em dia, tá? Que envolve equipamentos de altíssimo nível, né? Esse aqui é o da SML lá, que talvez seja o principal, mas tem outros também, tá? Não é só a SML que faz equipamento para esse processo, ou não é só o equipamento da SML que é fundamental para esse processo. Tá? Tem várias etapas e desenho, vai desde antes disso aqui, né? Desenhar, difusão, deposição, implantar, controle de qualidade e tal. E o que aquelas três empresas que eu comentei fazem são equipamentos para essas outras etapas. Então elas estão no ciclo de produção de processadores. Não são os principais players, mas se beneficiam muito porque elas são, né, bem relevantes para isso tudo acontecer. Eles também trabalham em geral, tá? E cada uma tem uma especificidade, mas com várias linhas diferentes, então não é só processador high-end, né, que é o forte lá da SML, por exemplo, né? Também outros tipos para memória, para processador, mas para coisa mais simples também. Então é um negócio interessante. Tá? Eles não são geralmente essas três empresas quem vai capturar mais valor do processo, porque o segredo tecnológico, vamos dizer assim, não é principalmente deles, mas eles ganham bem participando dessa corrida toda. E eles estão expostos em menor grau ao risco que muita coisa tem sobre China, sobre Taiwan, tá? Então, tanto que a gente tem visto aí uma pressão no mercado de semicondutores, a LAN nem sentiu, né? Tudo bem, teve essa queda aí, enfim, o mercado cai aí sem explicação. É o tema da semana aqui, né? Que a gente tem feito. Mas nesse atual momento que os Estados Unidos está, né, aumentando, apertando as regras de banimento lá da China, os caras nem piscam. Então, seguindo tranquilo. Então, é uma oportunidade de você investir. A gente vê os números aqui, né, no geral, são muito bons. A empresa teve um salto bizarro também depois da pandemia de receita, de resultado, tudo, né? Um resultado muito forte, tá? E continua indo bem, mesmo com as turbulências no mercado. Não quer dizer que ela não vai ser imune à crise, porque se a gente for ver no trimestral já mostra, né, uma nova realidade, pelo menos nesse momento, e pelo visto para o próximo trimestre é uma realidade um pouco mais baixa, né? Mas ainda em níveis históricos é muito bom, e esse mercado tá muito confuso, tá? Ah, esse aqui é a live do Fundamentei, tá? Tem aqui já na página da empresa, a gente fala um pouquinho sobre o ecossistema todo. Mas é uma empresa boa, é legal, não tem tantos dos riscos, tá? Também talvez não seja a grande beneficiada. Se a gente for ver aqui, né, tem um veio interessante, tá? Não é um absurdo de valor de valor como o mercado está cobrando da Nvidia, por exemplo, né? Valor bem mais modesto. Então, né, pode caber aí na estratégia de investimento aí eventualmente, né? Quem se interessar.
Então tem uma apresentação aqui de resultados, não tem grandes informações, tá? No exterior, para quem não está acostumado, vai ter empresa que vai ter muito detalhe, vai ter outras que vai ser, né, simples, tá? Mas dá para a gente ver algumas coisinhas aqui. Então os caras têm, né, atividade, né, fabricando em 14 locais no mundo todo, tá? Estados Unidos em locais chaves, tipo Taiwan, Coreia, que tem principalmente a Samsung lá, mas outros foundries. Eles têm no Japão também? Não, no Japão não. Então, localizações estratégicas, 17 mil funcionários, né, bastante coisa. E é uma empresa, né, líder nesse segmento aí de equipamentos, né, Fabrication Equipment and Services de wafer, né, que é o famoso bolachão lá dos processadores, tá? Então, alguns comentários sobre o negócio, né? A receita, igual a gente já viu, está num patamar mais baixo do que foi nos últimos 2 anos, né, vamos dizer assim. Mas meio que tá no bolo desse mercado aí. O mercado tá muito confuso com restrição americana à China e contra-ataque de outro lado, o pessoal investindo em outras coisas. Então, esperar um pouco essa, né, essa turbulência, tá? Mas continua entregando resultado, né, bonitinho. Que mais, né? Estão esperando aí uma melhoria aí para o último trimestre. Olha só a curiosidade, né? Aqui eles não usam o termo terceiro, quarto, tri, quinto, tri. Quinto não, né? Quinto não existe. Primeiro, segundo, terceiro, quarto trimestre. Mas, ó, é o trimestre que terminou em setembro. É o trimestre que terminou em dezembro. Por conta do descasamento calendário ano fiscal. Tá? Interessante. É uma nomenclatura que funciona. Aqui no canal, eu já avisei antes, né? Eu adotei a do ano calendário para não ficar muito confuso. Tá? Então, esse resultado é do trimestre que terminou em setembro. Eu chamo de terceiro tri, independente do trimestre fiscal que seja, para a gente botar as mesmas bases, tá? Então, essa aqui acho que é Wafer Fabrication Equipment, né? A sigla WFE, que é o que ela produz, né? É o produto dela. Então, né, o mercado aí de 80 bilhões, então continua crescendo. A China é um grande problema, porque para quem não acompanha aí o que está acontecendo, os Estados Unidos estão numa guerra velada, Estados Unidos e China, tá? Agora está aparecendo conflito lá em Israel, na Ucrânia, mas Estados Unidos e China estão numa guerra velada de disputa econômica e tecnológica sobre a fabricação de processadores. Então, os Estados Unidos vai colocando restrições para a exportação de alguns equipamentos-chave para a China. Mas qual que é o ponto? Do que a LAN faz, tá? Ela não está no coração dessa proibição. Então a gente já vai ver. Hoje o principal cliente deles é a China. Então tem que olhar com calma e pensar um pouco, tá? Porque senão você vai chegar a uma conclusão errada. Vai achar, estão aumentando as restrições lá de venda para a China, a empresa, né, na verdade, ela está vendendo mais para a China, tá? Então, ó, não tem impacto para as receitas da LAN dessas restrições. Só que acontece, isso bagunça o mercado todo, então acaba sentindo indiretamente, mas diretamente não. Então, em termos de memória, o mercado de memória está apanhando muito, tá muito mesmo. Então, se vocês olharem as empresas especializadas em trabalhar com memória, elas estão chegando a ter prejuízo, tá? Resultado ruim. E no Founder Logic de processadores, tá esse momento turbulento, sendo que tem alguns segmentos que estão voando lá, principalmente os mais modernos, outros nem tanto. Então tá meio bagunçado mesmo o mercado de semicondutores, tá? Que mais, né? A gente tem. Então, ela está bem posicionada, né? Os investimentos em memória vão em algum momento, né, voltar, porque, enfim, não tem como imaginar um mundo que isso aí não continua crescendo, né? E tal. Que mais? Ó, isso aqui é uma das etapas que a gente viu lá. Etch Deposition, tava naquela figurinha lá. Deixa eu ver se eu fechei. Aqui, ó. Etch Deposition, tá? Para onde ela faz os produtos. São críticos, e aí a hora que o pessoal voltar a fazer, eles vão voltar a vender. Que mais, né? Então é importante para os equipamentos novos dela, né? O que ela desenvolve é importante para melhorar a produtividade dos fabricantes mesmo e tudo mais, tá? Então tem aqui uns avanços tecnológicos, aí começa a entrar numa área que eu não consigo explicar, né? Muito específica e tal. Enfim, o pessoal está investindo lá para estar bem posicionado. Vamos ver os números. Os números a gente sabe sempre. Então, sim, eles estão com um patamar de receita abaixo do histórico, mas importante, mantendo a rentabilidade, mantendo os números.
É diferente daquela empresa que perde bastante receita e deixa de ser lucrativa, tá? Então, olha só, 2022 era outra realidade, 5 bi de receita. Agora está nessa casa de 3. Lembrando que o mercado está no meio do caos, né? Tem tudo para longo prazo voltar a ter uma receita forte, tá? Earnings per share crescendo. Então, a gente já vê lá, vamos ver agora a base acionária da empresa. Eu só tenho que me policiar que agora os vídeos estão mais curtos. Eu não posso ficar explicando, senão eu ia ficar aqui falando um tempão. Eles têm uma recompra, não é assim expressiva, né? Tem um pouquinho de recompra, sim. Ajuda o earnings per share a crescer. Olha só, aquilo que eu falei, né? O impacto que não é nada óbvio, né? A China nesse trimestre foi 50% das receitas, né? Sendo que a China é o pivô dessa confusão toda no mercado. Né? Por quê? Porque eles vendem produtos e tal para clientes que não estão sujeitos às restrições. E pelo que eu andei lendo lá, tá tendo um efeito rebote na China. Quem não tem restrição ainda tá comprando, investindo, aproveitando, porque não sabe se no futuro vai ter algum embargo. Tá? Então, isso aqui era uns 20%, tá? A receita dela vindo de cliente chinês. Pulou para 50%, porque os caras lá estão investindo. Então é o que eu falo, pessoal. Tem que acompanhar os números, não é só ver as notícias gerais e ver a especificidade de cada empresa. Né? Aqui está um pouquinho dividido entre processador, mas com certeza isso aqui também aumentou, porque o mercado. Nossa, bugado aqui o PDF dos caras. Porque o mercado de memória está deprimido, né? Então, memória somando os dois aqui, 38%, deu uma encolhida, tá? E, enfim, isso aqui uma hora vai voltar, tá? E os processadores estão um pouquinho mais fortes. Então, ok, essa aqui é a parte de suporte, né? Porque além de vender, é um troço muito complicado, pessoal. Isso aqui não é igual vender um microfone, uma câmera, um mouse. Não, é um equipamento, tem todo o suporte, tem todo o serviço de treinamento e manutenção. Então, parte importante da receita vem disso também. Aí é uma receita mais resiliente, claro, né? Diminui, porque diminui a atividade de venda de equipamentos, mas também não cai tanto, né? Então, isso é interessante. Que tem uma comparação com o trimestre imediatamente anterior, né? Olha, Q1 2023, né? O trimestre terminado em junho. Em relação a essa nova realidade, foi bom o resultado, né? Melhorou um pouquinho a receita, melhorou um pouquinho a margem, enfim. Tá tudo bonitinho aqui. Cadê? Gap de Lutes per share aumentou, non-gap também. Né? A contagem de ações aqui, ó, tá um pouquinho, dá para ver um pouquinho aqui a recompra. Mas o ponto é que não é essa a melhor comparação, né? A melhor comparação é com o período do auge lá. Tá? Mas enfim, dá para entender né, a situação que a empresa está passando agora. Aqui tem mais alguma coisa, nada demais, tá? Recebíveis, receita diferida, deve entrar um pouco mais no caixa aí ao longo do ano. E o guidance para o próximo trimestre, terminado em dezembro, né? Chamei ele de quarto. Eu nem sei qual que é o trimestre fiscal da empresa. Era uma receita um pouco melhor que a desse agora, mas não é aqueles 4, 5 bi que tinha antes, né? Com margenzinha boa e tudo mais. Ela tá aos poucos voltando a vender forte, né? Depois desse período um pouco mais difícil, né, que o mercado está vivendo. Então é isso, pessoal. Continua sendo uma empresa boa, continua interessante os números, tá ganhando um pouco menos de dinheiro do que nos últimos 2 anos, 2021 que começou essa loucura aqui, tá? Mas tem tudo para que quando acomodar essa situação, duas coisas, né? Tanto essa confusão da China de processadores lá dos embargos, quanto o mercado de memória que tá, né, absurdamente parou do nada não, né? Tem toda a sua dinâmica. Ela tende a voltar a ter esses resultados, imagino eu aqui, empresa líder, né? Grande destaque, o valor de mercado dela é imenso, né? 86 bilhões de dólares. Dá ali, não sei se vocês viram, né? Mas de lucro, 4, 5 bi. Cadê o lucro anual? 4, 5 bi de lucro, geração de caixa redondinha. Né? É uma baita empresa. Qual vai ser a diferença dela para uma TSM, para uma SML, assim, na hora de decidir investir? TSM e SML estão no coração da inovação dos processadores. E isso traz os riscos e traz as vantagens. Então, se tudo se confirmar, o que se imagina da inteligência artificial e ter uma demanda imensa no futuro, Nvidia, TSM, SML vão continuar bombando, né? A LAN vai junto, também vai ganhar dinheiro, mas talvez não ganhe tanto igual essas outras que eu falei. Tá?
Só que ela também não corre os riscos, não tem aquele valor absurdo da Nvidia, né, que acaba botando um risco de investimento maior, tá? Não tem o risco Taiwan da TSM, né, Taiwan-China. Então, é uma decisão de pesar onde você quer se expor aí nesse segmento, se você quiser, é claro, né? Não, eu quero a mais tecnológica de todas, não, quero pagar mais, quero pagar menos, aceito pagar mais, né? Ninguém quer pagar mais, mas aceito pagar mais por isso, não, prefiro pagar menos, né? Enfim, é bem uma questão de escolha, mas ela é boa, assim como a KLA e a IMET lá, dê uma olhada nelas também, tá? Então é isso, pessoal, resultado da Learn Research divulgado agora recentemente. Fechamos nosso videozinho de hoje, um grande abraço a todo mundo e até os próximos vídeos, valeu!